Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de deixar para a meditação dos irmãos a palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e o versículo 44, que diz assim: E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? E essa palavra que o Senhor tem nos dado, está falando de Paulo, onde ele estava onde ele estava sendo transportado como um escravo, e ele estava indo ele estava indo como preso, né? E ia ser apresentado a Júlio César, na corte Augusta. E aí a embarcação, aí no versículo 2 diz a palavra: e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônico e Tessalônica. E chegando no dia seguinte, Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra e na Lícia, achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a, dificilmente chegando a um lugar chamado Bons Porto, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre que no que dizia Paulo. Até aqui o momento. Então, a gente traz essa mensagem, a gente se coloca nesse lugar que é um navio. E esse navio, ele está cheio de pessoas. E de repente vem uma tempestade daquela que nenhum ser humano pode controlar. E aqui eu vejo Paulo diante dessa situação e dizendo a eles, que a navegação era incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. E é mesmo assim, Paulo estava falando que aquilo que estava acontecendo era algo que ia trazer vários transtornos, para o navio e também para as vidas. A gente vai trazendo para a nossa realidade. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. Estamos vivendo um momento difícil, de crise, de pandemia, uma pandemia que a gente vê que não é só uma pandemia de enfermidade, não é só o vírus da Covid, mas é uma pandemia política, é uma pandemia de saúde, é uma pandemia espiritual, é uma pandemia de pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, é pandemia nas áreas econômica, financeira, espiritual, emocional, familiar,
trabalhista, então a gente está vivendo realmente uma pandemia geral. E a gente, quando vê aqui a passagem de Paulo, a gente vê que é como se a gente realmente estivesse num alto mar e diante de uma grande tempestade. Mas o que me chama a atenção nessa passagem de Atos 27 é que Paulo ele era orientado por Deus. Que o marinheiro aqui ele tinha um certo conhecimento com o navio, e até provavelmente algumas vezes até com o mar. Mas Paulo ele tinha uma experiência com Deus que passava dos limites, que não era uma experiência, não era um conhecimento de saber manusear um barco, mas era um conhecimento de saber que naquele movimento, naquele momento, naquela situação incômoda, né? Nesse barco quase a se quebrar, ele sabia que Deus estava no controle, que Deus estava no comando. Ele tinha uma experiência com Deus e sabia que Deus era com ele. Então, ele começa a orientar ali aqueles marinheiros e também aos prisioneiros que estavam ali naquele barco e disse assim, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, eu vi essa mensagem aí porque essa mensagem era a mensagem de Deus a Paulo dizendo, mas na frente a gente vê que Deus ele manda um anjo para falar com Paulo e dizer que aquelas almas, elas iriam ser salvas, que elas estavam ali, mas que Deus tinha dado todas aquelas almas a Paulo. E disse, Paulo, não vai morrer, não vai cair um cabelo da cabeça desse povo, porque eu vou cuidar, porque Deus cuida. E a gente está vivendo numa situação, agora você tem que saber em quem você está crendo. Em quem você está crendo agora, nesse momento? Na situação adversa que está no mundo, nos olhares que está ao nosso redor, em nossa volta, as informações que estão ao nosso redor, ou você está olhando para Jesus? Ou você está olhando para o que ele fala na sua palavra? Porque a gente sabe que a gente é aquilo que a gente se alimenta. De que você está se alimentando? Você está crendo mais no que diz a palavra de Deus? Ou o que diz o povo, as informações dos jornais, das televisões, né? dos informativos diários? Em quem você está confiando? Aonde está a sua fé? Porque a Bíblia mesmo diz que uns confiam em carro e outros em cavalo. Mas nós faremos menção à palavra de Deus. Por quê? Porque é o alimento que alimenta nossas almas. Nós devemos olhar para o alvo. E o nosso alvo não é aqui. Nosso alvo é Jesus, que já preparou o lugar para nós. E essa mensagem é interessante que Deus fala aqui mais adiante, que aqui no versículo 31 ele diz assim, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-se. Então Paulo está orientando a eles que eles não saíssem do navio. Por quê? Não sair do navio? Porque Deus já tinha falado com Paulo aqui no versículo 22, ele diz assim, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo do Senhor, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, este esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. E aí eu venho para aquela palavra que Paulo diz, que se tiveres no barco, se ninguém sair do barco, sobreviverá. Mas aquele que sair, Paulo não poderia fazer mais nada, porque eles mesmos tomaram suas atitudes. E aí eu vejo que o barco é Jesus.
que se você estiver com ele, se você colocar ele dentro da sua casa, pode acontecer os ventos que forem, mas ele vai estar lá com você. E seu barco, seu navio, ele não vai afundar. Ele diz assim, então os soldados cortaram os cabos, né? E o deixaram cair, porque eles já estavam prestes a sair. Mas aí Paulo já tinha falado com Deus. Deus já tinha enviado o anjo para avisar. Paulo, todos esses que estão contigo, eu estou te dando. Nenhum deles morrerá se estiver junto contigo. E é Deus falando conosco nesse momento, né? Como foi lido já o último versículo, eu vou começar a ler do 43, que ele diz assim: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem mandar se lançarem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Em primeiro lugar, Paulo disse que naquele momento não era momento de ninguém, naquele momento ali não era o momento de ninguém sair do barco. Porque aqueles que ficassem no barco seriam salvos, porque Deus já conhece o futuro. É isso que Deus está trazendo para nós agora. Deus já conhece o futuro. E ele disse que naquele momento não seria o momento provável para sair do barco. E aí todos obedeceram a Paulo, né? E aqui a palavra de Deus diz assim, nesse momento Deus assim, e os demais, né? Que ele diz assim, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e salvassem terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então, nesse momento, foi o momento em que o barco, o navio, ele quebrou. E nesse momento, Deus permitiu que todos saíssem, porque já estavam próximos a uma ilha. Deus sabia que eles iam chegar naquela ilha. E então, Deus permitiu que todos saíssem. E também disse, porque ainda quiseram matar Paulo. Mas como Deus disse que nenhuma daquelas vidas que estivesse lá dentro se perderia, então não mataram os prisioneiros que queriam matar por causa de Paulo. Porque Paulo estava ali. Foi Paulo que comandou aquela embarcação. Porque Paulo trazia dentro daquela embarcação a presença de Deus. E muitas vezes a gente está em algum lugar sozinho. Mas a gente está sozinho como? Às vezes a família não está com a gente. Porque talvez você esteja dentro da sua casa, a sua fé, seja só você e Deus. E talvez aquelas pessoas que você ama lhe cercam, mas não têm a mesma fé que você. Mas eu quero te dizer que por conta do amor que Deus tem a ti, né? Ele preserva a vida de todos que estão dentro da tua casa. Por amor a ti, ele preserva a vida do teu esposo, do teu filho. Por amor a ti, ele preserva a vida de todos que te cercam. E eu quero te dizer que ainda que o barco ele se quebre, Jesus, ele tem mais amor às almas. O importante para Deus é você salvar a sua alma. Porque essas coisas aqui, a palavra diz que elas são passageiras. Mas as coisas de Deus são eternas. E devemos meditar todos os dias que não devemos se apegar às coisas deste mundo, e sim a Deus. Porque Ele pode nos salvar. Se nós estivermos firmados nele, se nós colocarmos Ele dentro do nosso lar, mesmo que você esteja só, mesmo que você faça essa decisão sozinho, eu quero te dizer, faça olhando para Jesus. Que às vezes você pensa que está só, mas Deus, Ele nunca te deixa só. E quando a gente está no momento que estamos vivendo hoje, há muitas vidas que estão pensando até em se suicidar, pensando em abandonar o barco, deixar a família por conta do desemprego.
pensando que Jesus esqueceu, pensando que está só. Mas Jesus, ele não nos deixa só. Jesus, ele é lindo, ele é fiel, ele é amigo, ele é companheiro. Ainda que todos te deixem, Jesus não te deixa. E mais, eu quero te dizer, tá vendo toda essa situação? Não olha para os lados, olha para cima, porque é de lá do alto que vai vir a nossa salvação. Porque Deus já falou nessa palavra, não cairá um fio da tua cabeça, não cairá um cabelinho da sua cabeça, se tu estiver no barco com ele, se tu deixares ele entrar na tua casa, se tu deixares ele entrar na tua vida. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso próprio bem. E eu encerro essa mensagem dizendo que não importa qual é a forma que vai terminar, mas Deus diz que o importante é que todos cheguem a salvo. Todos se salvem. O importante, o que Deus quer na minha e na tua vida é a nossa salvação. Então eu quero deixar essa mensagem. Eu não sou pregadora. Eu sou apenas uma serva de Deus. Escolhi esse caminho. Amo falar do meu Jesus porque ele é maravilhoso. Independente de qualquer situação, se você estiver vendo esse vídeo, creia que Deus, ele é o mesmo. Não acredite no que estão dizendo, acredite no Senhor. Não se alimente das informações alheias. Acredite na Bíblia, porque nela contém a palavra de salvação. Nela contém a verdade e também a vida. Amém? Então, ainda que se quebre o barco, o importante é você chegar salvo aonde Deus quer. O importante é você ser salvo. O importante é você estar com Jesus. E você não está só, lembre-se disso. Porque Jesus te ama. Porque Jesus me resgatou. Eu não merecia nada, mas hoje eu estou aqui. Porque o Senhor me amou primeiro. E Ele quer te dizer que Ele te ama. Amém? Ainda que se quebre todo o barco, o importante é você ser salvo. Eu agradeço ao meu Senhor Jesus por essa mensagem, porque de mim não sai nada, mas do Senhor sim, sai a fonte da vida eterna. Amém?